Olá, neste 11º programa O Sensitivo, da série Verdades e Mentiras, nós vamos tocar em mais um assunto delicado. Aliás, como quase todos aqueles que nós temos tocado aqui, né? Pois é, ao longo dos anos, desde que eu comecei minhas atividades como científico espiritualista, isso já tinha 14 anos de idade, ou seja, já faz 50 anos, muitas pessoas me perguntaram em distintas ocasiões sobre o chamado Nosso Lar. Nosso Lar, talvez você já conheça, é um famoso livro escrito por Francisco Cândido Xavier, aquele grande espírita e filantropo brasileiro, que descreve aproximadamente o que ele diz ser a realidade do plano espiritual. Escreveu essa obra sob a influência do que ele dizia ser um médico brasileiro falecido nos anos 20. Um médico que não queria apresentar sua identidade verdadeira com receio de causar problemas de direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira, que publicou a obra, e também para o próprio médium Chico Xavier. Então ele se apresentava como André Luiz. Essa parceria de Chico Xavier com esse médico espiritual André Luiz rendeu a criação de 13 obras. Foram 13 livros que fizeram bastante sucesso. Dizem que o Nosso Lar é a obra de maior êxito editorial da série produzida por Chico Xavier, que fez mais de 400 obras. Nosso Lar seria, então, aquele de maior sucesso, traduzido para vários idiomas e que em 2013 até virou filme. Um filme muito bonito, muito interessante, um filme muito inspirador, que mostraria como seria a vida após a morte do nosso corpo físico. Nessa série de 13 livros, o André Luiz descreveria, então, não apenas algumas coisas que ele viveu, os conflitos que ele teve quando vivia encarnado entre nós, mas também tudo o que se passa nessa outra dimensão. Uma dimensão em que as almas humanas, uma vez que deixam o corpo físico, vão lá continuar a sua evolução, receber orientações para o seu aprimoramento existencial. Esses 13 livros são hoje venerados por espíritas no mundo inteiro, como o próprio Chico Xavier, até pela grande obra que deixou. Nosso Lar, claro, apesar de ser uma obra muito respeitada e muito acatada pelos maiores espíritas, também é, por outro lado, muito criticada e muito questionada por aqueles que não são espíritas. Alguns a descrevem apenas como um romance, um belíssimo romance espírita, que nada tem a ver, de fato, com a descrição do que pode realmente acontecer numa dimensão espiritual, mas apenas uma visão romântica, bonita e interessante. Tratam, portanto, o Nosso Lar como uma ficção, mais uma obra de ficção muito bem feita, muito interessante, que teria sido deixada pelo escritor brasileiro. Mas, é claro, ao longo dos anos, muitas pessoas me perguntaram, como perguntaram também a vários outros sensitivos dentro e fora do Brasil, se esse Nosso Lar realmente existe. Se há realmente um lugar para onde as almas humanas vão depois que seus corpos morrem. Um lugar em que as almas humanas poderiam encontrar seus parentes falecidos, seus amigos e até seus animais de estimação. Será que esse lugar maravilhoso, esse lugar tão belamente descrito nos livros e no filme, de fato é uma realidade? Podemos esperar isso para após a morte do nosso corpo? Bem, como científico espiritualista, eu tenho absoluta certeza de que cada um de nós é um manancial de riquezas físicas, químicas, psicoespirituais. Nós temos todo um potencial psicobiofísico incrível que tem sido estudado pela parapsicologia e por outras paraciências. Nós, científicos espiritualistas, apesar de sermos muito focalizados naquilo que nos interessa no mundo da ciência, como respaldo, como embasamento para reflexões espirituais, nós temos, claro, as nossas próprias ideias do que poderia ser a sobrevivência da consciência humana após a morte do corpo. Mas aqueles que perguntam ao Felipe aqui se ele acredita que o nosso lar, conforme descrito por Chico Xavier, ou, vamos dizer, André Luiz, existe daquela maneira, eu, lamentavelmente, tenho a dizer que não. Nós não acreditamos que a dimensão espiritual, apesar de bonita, como está descrita no filme e nos livros,
seja daquela maneira. Nós vemos que existe uma riqueza muito maior, uma sutileza muito mais fascinante e uma amplitude indescritivelmente espetacular para aquilo que pode sobrevir à morte corporal. Muito diferente daquilo que Chico Xavier descreve ou André Luiz teria relatado através das obras. Portanto, não creio, não acho de forma alguma que a proposta do nosso lar, a descrição do nosso lar, tenha qualquer consistência de realidade. Não quero com isso atritar com os meus amigos espíritas, não é o meu propósito aqui de forma nenhuma criar controvérsia, mas uma proposta da série Verdades e Mentiras é falar as verdades e as mentiras que têm norteado a nossa existência ao longo dos milênios, verdades e mentiras que têm encaminhado bem ou mal o destino da humanidade. Como a proposta de verdades e mentiras é nos ajudar a encontrar as verdades que aqueles que buscam de fato o conhecimento espiritual estão tentando descobrir. Então, é minha obrigação, é o meu dever como científico espiritualista, tentar, por algum momento, me despreocupar das eventuais coisas que podem ocorrer com essa sensibilização de algumas pessoas que têm uma visão muito arraigada acerca de dogmas espirituais, de filosofias e crenças religiosas, e tentar me calcar apenas nos fatos. Os fatos que a minha existência e as minhas experiências como sensitivo e como pesquisador têm apontado. E, francamente, recomendo às pessoas que desejam ampliar seu autoconhecimento e a sua visão do que pode ser uma dimensão espiritual, que estudem sim os dogmas, as filosofias, as diferentes formas de pensamento, mas não tenham apego apaixonado a nenhuma delas. Que todas são interessantes, mas todas deixam lacunas, todas têm suas falhas. E nós vemos em diversas obras, não só as espíritas, mas distintas formas de pensamento, de filosofias e religiões, muitas dicas interessantes da nossa riqueza psicoespiritual. Mas vemos também muitas falhas. Nós vemos que certas filosofias e certos dogmas que têm sido mantidos por milênios têm falhas graves e nos têm conduzido ao erro e a expectativas espirituais que são fantasiosas e que são até decepcionantes. O caminho do científico espiritualismo, e que tem tornado às vezes a vida dos sensitivos um pouco difícil, é a nossa facilidade de descortinar a verdade. A parte das emoções, a parte dos sentimentos, a parte dos apegos aos dogmas e às tradições. Então, para você que realmente deseja encontrar a verdade, doa a quem doer, especialmente a gente mesmo, recomendo que trate essa questão com calma, com lucidez, com objetividade, sem apego a qualquer tradição, ainda que seja uma coisa familiar, que seja uma coisa cultural. Nosso lar, conforme descrito por Chico Xavier ou André Luiz, não existe. Mas digo a vocês, a dimensão psicoespiritual é muito mais bonita do que aquela, muito mais interessante do que a descrita no livro e nos filmes, muito mais profunda e muito mais inspiradora e enriquecedora, muito mais preciosa para o desenvolvimento do nosso autoconhecimento do que a maioria das grandes obras espirituais tem descrito. Então, não fique triste, não fique desapontado se descobrir, como eu, que nosso lar não existe. Inspire-se, fique animado, porque as surpresas da vida mental, da vida psicoespiritual, são muito mais bonitas do que aquelas. E nós vamos tratar sobre isso
em futuros programas. Obrigado pela sua atenção. Espero que goste do Sensitivo, que curta, divulgue, dê o seu like, compartilhe, faça seus comentários e mande as suas questões. Nós prometemos falar tudo sobre verdades e mentiras. Psicobioenergética da felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Putten. No próximo programa, para ter um Feliz Natal.